Existem lendas sobre navios ocos em todo o Japão no período Edo, mas um episódio é considerado algo extraordinário, fora do comum, fora do nosso planeta. Um incidente de 1803 traz as ilustrações de uma bela mulher e um estranho OVNI. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Várias representações artísticas da época têm semelhanças impressionantes com a representação clássica de um disco voador, ou OVNI. Nos últimos anos, à medida que os OVNIs se tornaram um assunto cada vez mais debatido na sociedade e nos meios acadêmicos e científicos, a lenda japonesa do Utsurubuni ressurgiu como um caso adormecido. A história fala sobre um estranho barco encontrado na costa do que hoje é a cidade de Ibaraki. O relato foi descrito em pelo menos 3 grandes textos do século XIX japonês: Toen Shosetsu, Hyoryukushi e Ume no Shiri, embora pesquisadores tenham descoberto menções em vários outros documentos do início daquele século. Mas o que levou o conto do Utsurubuni ao fenômeno ufológico são suas origens inexplicáveis e várias representações artísticas da época que apresentam semelhanças impressionantes com a representação clássica de um disco voador. Tal como acontece com a maioria dos relatos ancestrais, muitos dos detalhes foram sendo esquecidos e até mesmo fantasiados com o decorrer do tempo. É fevereiro de 1803. Ondas geladas estão batendo nas margens da província Hitaki, atual Ibaraki. Uma tripulação de pescadores locais está enfrentando as águas do Oceano Pacífico em busca de uma pesca fresca para as cidades e vilarejos espalhados pela costa. Arrastando redes de atum sobre a amurada do barco para um convés salpicado de sal, os pescadores são parados de repente. Algo fora do comum que está flutuando na superfície agitada da água. Era um barco de aparência esquisita. O barco tinha aproximadamente de 3 a 5 metros e a forma de uma tigela de arroz de cabeça para baixo. Os pesquisadores pensaram que ele era feito de jacarandá ou cedro, com revestimento de metal em sua base e janelas afixadas no topo, algo incomum ao artesanato dos barcos japoneses naquela época. Movidos pela curiosidade, eles pegam seus remos e vão na direção do barco desconhecido. Incapazes de ver através de seu tampo de vidro grosso, eles batem nas paredes da embarcação e são surpreendidos por um som oco. Eles então levam o barco até a areia da praia de Hitashihara Shirarama. Os pesquisadores que ali estavam começaram a se aproximar da estranha embarcação quando, de repente, o topo do recipiente se abre com um som de pressão liberada. Uma mulher estranha, mas impressionantemente bela, surge. Cabelos da cor de damascos queimados, pele branca como pétalas de sakura e um vestido elaborado feito de um tecido desconhecido. A princípio, os pescadores estão convencidos de que esta donzela é a reencarnação da estátua do Bodhisattva do templo Shofukuji. Mas então ela fala, proferindo sílabas que não têm nenhuma semelhança com o dialeto Ibaraki. Por que seu Bodhisattva falaria essa língua estrangeira? Eles se perguntam. A mulher desce do topo do barco, segurando nas mãos uma caixa de cor clara que ela
nitidamente não quer que ninguém toque. Os pescadores conseguem então ver o interior da embarcação. Parece uma pequena casa, repleta de suprimentos, mas as inscrições desconhecidas na parede é que chamam a sua atenção. Nesse momento, o medo começa a tomar conta dos pescadores. A mulher lança olhares acusadores aos pescadores que olham para a sua caixinha. Eles, então, trocam olhares perplexos, presos em uma situação difícil. O capitão, então, da embarcação dos pescadores se desculpa pelo comportamento de seus homens. Faz uma referência à senhora e conduz a tripulação de volta ao seu navio rapidamente. Quando o capitão dá uma última olhada por cima do ombro, ele vê que a mulher voltou para seu navio, sua embarcação, e está mais uma vez à deriva no mar. Ao retomar as suas aldeias, a história dos pescadores sobre o navio oco se espalhou por toda parte. Quem era essa mulher e o que ela queria? Ela era uma exilada banida de uma terra distante? Será que ela emergiu de algum lugar ainda desconhecido? Ou era apenas uma viajante eurasiana que havia se desviado do seu curso? Como uma nação insular, o folclore japonês está repleto de lendas de criaturas que habitam o mar. O amebi, um peixe de 3 pernas semelhante a um pássaro, que profetiza uma pandemia. O baki kujira, baleias fantasmas, e o kappa, o yokai aquático conhecido por seu amor por pepinos e sumô. Mas isso não impediu que antropólogos, historiadores e ufólogos de tirar suas próprias conclusões e, é claro, suposições. O professor Kazuo Tanaka, da Universidade de Gifu, pesquisador mundialmente reconhecido em lendas de Itsurubuni, declarou que há vários documentos para examinar como pistas. Então, para os pesquisadores, é um mistério com substância. Os ufólogos e entusiastas do fenômeno afirmam que a história e os desenhos que acompanham são evidências da visitação de um ser extraterrestre. Talvez uma explicação mais prosaica seja que o Japão ainda estava há meio século de encerrar sua política de isolamento de 250 anos chamada Sakoku, que o isolou completamente do resto do mundo. Uma viajante branca e solitária chegando inesperadamente em sua porta certamente teria despertado a imaginação daqueles pescadores. Dito isso, durante o Sakoku, relatos de uma embarcação estrangeira desembarcando nas costas japonesas teriam resultado em uma investigação profunda do governo, da qual não há evidências registradas. Também vale a pena notar que não há registros de mulheres sozinhas atravessando o Pacífico em 1803. E assim, o mistério continua, como todos os grandes mistérios não resolvidos. Dada a propensão literária do Japão do período Edo, os pesquisadores esperam que mais documentos sobre o Utsurubuni seja descoberto mais para frente. Mas até então, a explicação de suas origens permanece um grande mistério. Mas e você? Será que um ser extraterrestre, num navio, num disco voador, no oceano, teria sido abordado por aqueles pobres pescadores japoneses? O que você acha? Deixe os seus comentários. Um abraço e até a próxima.